Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. No dia 6 de março próximo, o governador Reinaldo Azambuja vai iniciar a construção do seu principal legado neste seu segundo mandato, que é um pacote de obras de infraestrutura. O governador, no primeiro governo, deixou a marca da preocupação com a saúde pública. Através das caravanas da saúde, caravana que percorreu as 11 micro-regiões territoriais e econômicas do Estado, com o slogan "A caravana passa e a saúde fica". Eu acompanhei as 11 estações da caravana, eu e meu amigo Sérgio Gonçalves, e muita gente acompanhou as 11, menos o governador, que teve impedida a ida na Viraí, porque choveu muito e não deu para o avião baixar lá na cidade. Foi um programa muito bem sucedido. Milhares de cirurgias foram feitas, diagnósticos, principalmente cirurgias de catarata. Havia uma fila enorme no estado e a fila continua, né? E porque o governador havia programado pelo menos 2 grandes caravanas e terminou, talvez até pelo custo e pela dificuldade operacional, terminou ficando na primeira. Fez outras logo em seguida, mas aí mais sem publicidade e mais localizadas. Nas escolas, nos presídios, estou fazendo vários procedimentos políticos e deu uma enorme visibilidade ao governo a partir do volume, né, de serviços apresentados e de uma área que ele havia, como candidato a governador, assumido alguns compromissos. Compromissos, é claro que promessa eleitoral, você cumpre o que é possível. Até porque você não pode prever o que vai acontecer, se vai ter dinheiro, se vai ter crise. Você faz assume compromissos muito condicionados à conjuntura, né? Foi assim que fez o governador. Saiu muito bem, tanto que conseguiu se reeleger. Para esse segundo mandato, a gente nota que ele está querendo fazer uma amostra mais eleitoral. Seria um governo desenvolvimentista, através da construção de obras físicas, né? Obras que o pessoal olha, vê, gosta e se convence. Nesse programa que ele vai lançar no dia 6 de março, há uma previsão de investimento no valor de 3 bilhões de reais. Vou repetir, 3
bilhões de reais. É um dinheiro que ele juntou do, vamos, Sérgio, que ele juntou do Fundersul, dinheiro dos cofres públicos, né? E não tem, e me parece que também, não vi bem, não vi direito, dinheiro das emendas parlamentares. Parlamentar destina dinheiro da União, significa que todas as obras serão feitas, serão pagas. Todo o dinheiro utilizado no projeto, no programa, será dinheiro que não vai ser dinheiro emprestado. Porque você fazer com dinheiro emprestado fica fácil, né? Você pega lá o Sérgio Cruz. Não é não, Sérgio. O, então ele vai, tudo com recurso próprio, o Estado não vai aumentar a dívida. Estou falando isso porque o programa de maior investimento que houve até hoje no Estado foi um programa do André Putinelli, no seu segundo governo, para principalmente para a pavimentação da MS 40, ligando Campo Grande a Santa Rita do Pardo. Fez outras obras também com esse dinheiro, mas o grosso da obra foi essa pavimentação desse asfalto. Aliás, nesse segundo mandato, o que o Putinelli errou em matéria de prioridade, não está escrito, essa estrada aí poderia muito bem ter ficado para depois. Esse dinheiro poderia ter sido aplicado em outras obras de maior prioridade, como a Santa Casa, o Hospital Regional de Dourados, por exemplo, que ele prometeu, iniciou e não fez. Dinheiro, aliás, o Putinelli, ele não, em matéria de prioridade, ele é zero à esquerda. Essa retirada dos trilhos do centro de Campo Grande, retirada dos trilhos de 103 Lagoas, retirada de uma coisa que não funciona mais. Quando ele retirou a estrada de ferro, os trilhos da estrada de ferro aqui do centro da cidade, eu falei, olha, essa estrada de ferro vai acabar. Qualquer um sabia que ia acabar, mas investiu-se uma verdadeira fortuna para retirar os trilhos que agora não são utilizados nem dentro, porque tiraram, e nem fora, porque não tem mais trem. Acabou a estrada. E esse aquário do Pantanal, né, também não tinha prioridade nenhuma. Agradecer ao João Tomás Neto pela audiência. Dessas obras que o governador vai fazer, com recursos do Fundersul e da fonte 00, sei lá, sei que essa fonte deve ter bastante dinheiro. Vai atender os 79 municípios de Mato Grosso do Sul. E o Estado, de um modo geral, com pavimentação de estrada, além de recapeamento de rodovias, implantação de novas rodovias. Nas cidades vai pavimentar várias ruas, combinando com os prefeitos, né? Várias ruas serão pavimentadas. Essa rua aqui, ó, tem 20 anos que promete, o pessoal não pavimentou, então vai fazer. Aqui para Campo Grande, tem as 2 ou 3 obras importantes. Mas tem uma que é emblemática, que ele incluiu no pacote.
é a ligação rodoviária entre o centro de Campo Grande e as Moreninhas. Quer dizer, mais uma ligação, porque tem uma que já está completamente saturada. Essa onde o povo vai pela BR-163 aí, ó, totalmente saturada. Então, e esta obra da ligação da Moreninha com o centro da cidade é uma obra antiga, é uma promessa que já vem desde o governo do próprio Putinelli e que nenhum prefeito conseguiu concluir a obra, ou mesmo começar a obra, né? E agora está incluído no pacote. Não sei se está no pacote, pelo jeito não vai estar no pacote, foi uma pergunta que eu fiz hoje de manhã para o governador no programa Boca do Povo, o Aquário do Pantanal. Pelo jeito não está, porque está aqui, ó. Licitações emperram obra do Aquário. Olha, eu quero que me desculpe o governador Reinaldo Zambuja, me desculpe o Murilo Zawit, que é secretário de Infraestrutura. Mas esse aquário do... Me desculpe o Miglioli, né, que foi secretário de Infraestrutura no primeiro governo do... Para mim, esse aquário do Pantanal não sai, porque o governador não tem o menor interesse que ele saia. Só isso. Porque se fosse vontade, por vontade política, já teria saído há muito tempo. Obrigado ao Hélida Almeida, obrigado ao Nelson Gonzalez, obrigado à minha amiga Júlia Correia da Costa, pela cortesia de assistir o programa. Eu dizia, não saiu porque não quis. Se o governador quisesse ter feito, quando entrou no governo, no primeiro governo, teria feito, porque faltava apenas 3 milhões de reais para acabar. Faltava 3 milhões. O André correu desesperadamente para tentar fechar, concluir. Não conseguiu porque faltou peça, né? Faltou material tal para ele concluir. Eram 3 milhões de reais e não foi o André que falou isso não, tá? Quem falou isso foi o secretário Miglioli, depois da primeira inspeção. Deu uma entrevista ao programa Tribuna Livre lá na FM Capital, que eu tenho gravado a entrevista, inclusive já mostrei várias vezes, onde ele falava que com 3 milhões de reais terminava a obra. Depois começou o perrengue, né? Obrigado a Rosinéia Soares Ajala. Olá, Sérgio Cruz, um abraço. Só está. Obrigado. Então, se o governo quisesse ter terminado, eu desde o início, eu concordo com o governador Zambuja de que o Aquário do Pantanal não era uma obra prioritária. Era uma obra que ser feita, é uma obra futurâmbica, em todos os bons qualificativos, menos o prioritário. Não era uma obra prioritária. Poderia ter esperado mais tempo. Mas já que começou a obra, já que se investiu 200 milhões de reais numa obra que custaria 80 milhões, orçado em 80 milhões, vamos terminar a obra. Depois de pronta, ela já tem finalidade. Mesmo que não seja prioridade, mas já tem uma finalidade. É uma obra que vai se pagar. Porque você, para visitar o Aquário do Pantanal, você tem que pagar, a entrada para pagar. Já tem até uma empresa que venceu a concorrência para explorar o Aquário do Pantanal. Eu só falo, mas por que essa empresa não fez o aquário? Porque empresa nenhuma vai fazer isso. Empresa nenhuma faz obra para uma obra desse tamanho, para ressarcindo os investimentos, à medida que... Não, que é pronto. E não é só aquário, não, qualquer coisa. Essas rodovias aí, ó, essas empresas pegam a rodovia para administrar, rodovia já pronta. Rodovia já pronta é fácil, quer dizer, pegar a Via Dutra lá em São Paulo, a Via Anchieta lá em São Paulo, a rodovia dos imigrantes, Marechal Rondon, já pegaram rodovias
já duplicadas. Então, a única coisa que fizeram foi exatamente instalar as estações de pedágio. Aí a CCR Via resolveu fazer aqui, construir a obra e cobrar. Não dá conta de fazer. Não dá conta de fazer. Foge um pouco da cultura, né, da cultura do local, né? O cara já quer pegar tudo mastigado, só quer ganhar dinheiro. Ninguém quer investir. Quando investe dinheiro do BNDES. Investia, né? Porque agora está mais difícil conseguir dinheiro do BNDES, porque acabou a mamata, né, de chegar lá e, pelo menos, aparentemente acabou. Então, ficou aí a falha, né? A falta. Ficou a falta se não vier, eu estou até achando que eu estou precipitando aqui no meu comentário, mas eu acho que vai vir, o governador vai incluir também o Aquário do Pantanal nesse pacote. Hoje, 3 milhões não dá mais, né? 3 milhões não dá mais nem para sustentar os peixes. Saiu agora 1 hora para ir. Ah, tá. Porque aqui no próprio Correio do Estado está dizendo que as licitações empenham a obra do aquário. Saiu 8 licitações. Agora, para que tanta licitação, né? É uma obra só, faz uma licitação só. 8 licitações. Isso aí é para ganhar tempo, é para não fazer mesmo. Eu queria fazer um apelo ao governador Reinaldo Azambuja, ao pessoal do governo. Vamos acabar com isso. Para que essa lambança toda, não vou concluir. Acaba isso aí, porque foi o Putinelli que fez. Já tantas obras que o Putinelli deixou aí, que foram concluídas, a Universidade Estadual, por exemplo, aqui de Campo Grande, era uma obra que estava... Para concluir a universidade, quer dizer, a universidade é prioritária, né? Não tem nada a ver com o aquário. Mas, feita a universidade, vamos incluir o Aquário do Pantanal. O Aquário do Pantanal não é prioridade, mas é uma obra que tem futuro. Já se gastou tanto, vamos jogar o dinheiro fora, como aconteceu com essa rodoviária aí do Cabriúva. Depois que gastou uma verdadeira fortuna, abandonou a obra e a obra não tem recuperação. Todo o dinheiro que foi jogado ali foi jogado no Córrego Prosa, no Segredo. O nome do córrego dá mais ou menos certo, né? Foi jogado em algum lugar em segredo. Está lá, quer dizer, perdeu aquela obra. Não pode fazer isso. Daqui para frente, só se faz obra prioritária. Só obra prioritária. Mas a hora que começou a obra, termina a obra. Para que esse negócio desse cemitério de obras, o Pedro Ocean, por exemplo, deixou em Campo Grande 3, 4 obras que o pessoal terminou não conseguindo concluir. Essa rodoviária do Cabriúva, onde é hoje o Shopping Norte e Sul, era uma obra do Estado parada, iam construir ali um mercado do produtor, que não construíram. Aí o André Vender fez muito bem ter vendido, né? Pelo menos urbanizou a área, valorizou a região e criou uma opção de comércio aí para uma enorme região da cidade e um número acentuadíssimo de empregos novos para a população. Então não... Miglioli aí, né? 2015, fala dele. Tem o Miglioli aí? Acharam aí? Essa minha produção aí gosta de pegar no pé, né? O Miglioli, né? Falar do Aquário do Pantanal, o Miglioli era secretário da Infraestrutura do Estado. No começo do governo, ele foi fazer uma inspeção lá, ele e a equipe dele fazendo inspeção, para ver, né, a situação que estava. E foi ele que disse para mim
Tá aí, ó, tá gravado para a eternidade, porque ninguém vai tirar essa gravação daí, que ele, com 3 milhões de reais, concluiria o Aquário do Pantanal. Deixa eu explicar direito. Ele falou que com 3 milhões concluiria a obra do Aquário do Pantanal. Deixa eu fazer um anexo aí. O Putinelli deixou 35 milhões vinculados para concluir a obra. Por que não pegou desses 35 milhões, pegou 3 milhões e concluiu a obra? Porque não houve interesse. Porque, vamos ver Ian, para não dizer que eu estou inventando aí, roda aí, mostra aí o Mick Nioli. O Aquário do Pantanal, nós já fizemos 2 reuniões da comissão que foi montada e nós definimos, dentro de um consenso, dentro de um critério técnico, a continuidade da obra, uma vez que a obra está em fase de acabamento, ou seja, os serviços a ser executados não comprometem em nada a parte técnica. Então nós definimos pela comissão que a obra vai ser continuada, nós vamos terminar a obra, nós temos um déficit financeiro do Aquário de 3 milhões e 800. Esse é o número exato que falta para terminar os contratos que envolvem a obra do Aquário, uma vez que a obra do Aquário são um conjunto de contratos. São 6 contratos que formam o escopo daquela obra. Então nós vamos dar continuidade ao Aquário e foi definido pela comissão, em cima de algumas justificativas técnicas que nós colocamos, que nós vamos contratar uma auditoria para fazer uma auditoria técnica, ou seja, se a obra está executada dentro dos critérios técnicos, que nós temos que ter responsabilidade com aquela obra, é uma obra diferenciada, uma obra que vai ter uma circulação de pessoas muito grande, e uma auditoria funcional, ou seja, se a obra está concebida dentro de um escopo que a hora que nós inaugurarmos, nós tenhamos a certeza que o Aquário vai funcionar. O governador anterior, o Putinelli, deixou, segundo foi divulgado, 34 milhões, né, para a conclusão da obra do Aquário do Pantanal. Já me tem informação, estou falando de uma diferença de 3 a 4 milhões de reais sobre os 34 milhões anunciados. Esse dinheiro é suficiente para terminar a obra, secretário? É suficiente. Dentro dos levantamentos que foram feitos, nossos técnicos trabalharam muito em cima desse assunto. Foi uma solicitação que nós fizemos para que não houvesse equívoco no financeiro, dentro do escopo do contrato, dentro daquilo que está para ser executado, os 3,8 milhões é suficiente, uma vez que nós temos 26 milhões 604, que são o remanescente dos 34. Então, dentro dos levantamentos que nós fizemos, com esses 3 milhões e 800, nós temos um compromisso dos nossos técnicos e das empresas que nós terminamos a obra. Então a obra está praticamente... Muito bem. Aí, né, faltavam 3 milhões e 800 mil para completar. De repente o secretário disse que nós, com 10 milhões completaria. Mas eu falei 35 milhões, 38 milhões que o Putinelli deixou, tinha 26. Quer dizer, que fosse 20, 26, tinha o dinheiro. E o governador anterior, deixou a grana lá, vão acabar. O Putinelli queria acabar, ele não acabou porque não conseguiu. Quer dizer, uma obra que fica parada desde 2015, 2005, sei lá, até agora, é um prejuízo enorme que deu. Só peixe que morreu aos montes. Agradecer ao meu grande amigo do Facebook, Osman Carlos de Matos, pela audiência, o José Mauro da Costa Marques. Ô Zé Mauro, tudo bem? Você sumiu, cara. A Cida Cunha, e ao Genaro S. Silva, eu nunca soube o nome do Genaro, é Spinoli, mas tudo bem, está aí. Muito obrigado a vocês todos pelo carinho da presença aqui em nosso programa. Falei ontem aqui do ministro Paulo Guedes, que havia qualificado servidores públicos de parasitas. E ele, ontem mesmo, né, já pediu desculpa, que era uma coisa fora do contexto, não sei o quê. Ele recebeu uma prensa tão grande porque, funcionário público são os militares das Forças Armadas,
são os policiais, professores, médicos, enfermeiros, atendentes, técnicos. Ó, é muita gente para você fazer uma qualificação generalizada. Parasita tem em todos os lugares. São sempre uma minoria, mas fazem tanto barulho, repercute tão mal aquilo que eles fazem, que termina contaminando toda a categoria. Cabe ao ministro ficar quieto ou dar nome aos bois. Categoria tal, quem faz isso? Agora, generalizar, não, funcionário é parasita. Agora, o que eu estranhei ontem não foi o ministro ter falado. Eu sabia que ele ia pedir desculpa, porque falou bobagem. Porque comprometia o governo do Bolsonaro. Sabia que ele ia pedir desculpa. O que eu estranhei foi o número de pessoas, o número de servidores públicos, não de pessoas de modo geral, mas de servidores públicos que aprovaram a designação menosprezível de parasita dada aos servidores. Servidor, o cara é funcionário. O cara, como eu sou funcionário, mas o ministro está certo. Quer dizer, isso é que estranhei, quer dizer, de repente o ministro termina. De repente o ministro termina tendo razão. Mas está aí, o ministro já pediu desculpa. Vamos tocar a reforma administrativa. O que é preciso ver na reforma administrativa é o erro, se há erro, que há no regime jurídico do servidor público. Qual é a diferença, né, do servidor público para a iniciativa privada? Há diferença? Vamos tirar as diferenças. Respeitando direitos assegurados, vamos até mudar, se preciso for, o regime jurídico do servidor público. Vamos igualar, né, pelo menos igualar parcialmente, ao regime do trabalhador da iniciativa privada. Por que o servidor público tem que ter o privilégio que não tem? Não, porque o que eu vejo aqui é o seguinte, não, o servidor público não tem fundo de garantia. Não tinha fundo de garantia, não tem. Não tinha 13º, passou a ter. Tem estabilidade que não tem o trabalhador da iniciativa privada. Algumas coisas que não tem. Agora o que tem que fazer é mais ou menos igualar, dando algumas garantias para que o servidor público não fique na dependência do humor político da época. Porque esse regime do servidor foi criado porque quando era demissível ad nutum, todos os funcionários e servidores, o governador entrava, mudava todos os funcionários. Entrava o prefeito, mudava todos os funcionários. Para acabar com isso, criou-se esse regime de estabilidade, que vale para todo mundo. Tem algumas categorias que tem que manter. Por exemplo, juiz de direito tem que ter essa estabilidade, não pode ser demitido porque desagradou o governador, não. Não pode ser transferido, né? Vamos transferir esse juiz daqui para outro lugar porque ele desagradou, tomou uma medida que não satisfez o governador. Antigamente era assim. Antigamente, mas muito antigamente, juiz de direito, promotor, eram nomeados pelos governadores sem concurso mesmo. Era tão escasso o número de advogados na época que nomeava-se coronéis para promotor, até juiz de direito, né? O Rámulos aí, juiz,
problema nenhum. Mas hoje não. Hoje é diferente. Hoje o buraco é mais embaixo. Mas o ministro pediu desculpa. Lavou tá novo, né? Lavou tá novo. Se você quiser participar do programa e está assistindo o programa pelas redes sociais, pelo Facebook, pode mandar o seu comentário no espaço destinado aos comentários. No próximo bloco eu quero falar continuar aqui os comentários sobre especulações sobre a sucessão municipal em Campo Grande, depois do tempo em Brasília e em Campo Grande. Quando o Heitor nasceu, eu fiquei na enfermaria com mais 5 mulheres, né? E todos bebês prematuros, que por algum motivo estavam lá há mais tempo. E aí eu via que as mães já não conseguiam tirar tanto leite, eles não podiam mamar, então não tinha aquela produção, né? Porque é importante a sucção do bebê para a produção do leite. Aí eu me coloquei no lugar daquelas mães, porque se fosse se meu filho precisasse, eu ia querer muito que alguém se disponibilizasse a doar. Eu levo o leite, né, já depois que está congeladinho, entrego no banco de leite. Lá eles vão processar, primeiro eles vão avaliar se tem sujidade, né, se tem alguma coisa, se o leite realmente está apto para pasteurizar e liberar para os bebês que estão internados, né? São os prematuros, que por algum motivo ou outro não conseguem mamar ou a mãe não pode aumentar, que também recebe esse leite que a gente doa. Doe leite materno, alimente a vida. O Brasil é o país dos tributos, né? A lei do menor esforço fiscal, a lei fiscal do menor esforço. Qualquer novidade, qualquer coisa que precisa aí, pessoal, vamos criar um tributo novo. Isso terminou enchendo o saco, né, da população, que botou a Dilma para correr, exatamente porque ela não conseguiu administrar o país sem a CPMF. Acabou a CPMF, acabou o governo da Dilma. Enquanto tinha resto de CPMF, ela administrou relativamente bem, tinha bastante dinheiro e tal. Acabou o dinheiro da CPMF, do novo imposto, que era provisório, ela não sabia o que fazer, mas a população brasileira soube o que fazer com ela. Eu estou vendo aqui uma notícia no jornal Correio do Estado de hoje, que fala de economia aquecida, refis e nota premiada incrementam a arrecadação. Acréscimo pode chegar a 146 milhões de reais, das dívidas negociadas, 49 milhões, 24 milhões já estão em caixa. Quer dizer, o governo não aumentou imposto.
que estava e ficou. E está aumentando a arrecadação. Além do previsto em vendas, né, normais do mercado. Com o quê? Com o combate à sonegação. E lançou essa nota premiada, que já existe em São Paulo faz tempo, SP São Paulo, nota São Paulo, para que os consumidores, ao adquirir um produto, exija no cupom, na nota, a inclusão do CPF. Pessoas vão concorrer mensalmente a prêmios e vão facilitar, aumentar a receita do Estado. Aumentar como? Quer dizer, o cara não pode sonegar, está lá. CPF do cidadão que comprou. Então, está entrando dinheiro. Quer dizer, o governo tem que ter criatividade. Os governos têm que ter equipes, né, para estudar isso, ver como é que nós podemos fazer e resolver. Porque fica fácil resolver aumentando imposto. Né? Você cria imposto a mais, imposto a menos. Muito obrigado ao Sarker da PAN assistindo o programa. Vamos falar agora da sucessão para prefeito de Campo Grande. A gente falou aqui a semana passada de candidatos de partidos que tradicionalmente lançam candidaturas aqui em Campo Grande. PMDB, PSDB, PDT e por aí, né? Agora, essa eleição pode ter algumas peculiaridades que não representam nenhuma surpresa. Por exemplo, o PSB, se quiser, pode lançar um candidato a prefeito porque tem um nome, que é o Ricardo Ayashi, o novo presidente regional do partido. Ele não assume essa condição, mas é preciso que os partidos, nessa legislação mudada, onde não haverá coligação na eleição para vereadores, ter cabeça de chapa suficientemente forte para migrar votos para a chapa de vereadores, que vai ser chapa única. O PSB, sem candidato a prefeito, é uma coisa. Com candidato a prefeito pode ser outra coisa. O PSB tem 2 ou 3 vereadores, tem 3 vereadores na Câmara Municipal. Poderá manter os 3 vereadores se tiver um bom candidato a prefeito. O PDT, não sei se tem candidato, mas já falei sobre ele. E tem aí o PSC, que tem um candidato que é forte, o Sérgio Harfuch, candidato forte. Foi candidato a senador na eleição passada e foi o mais votado de Campo Grande. É um candidato forte. É um candidato que depois da eleição se preservou. Está aí na tranquilidade, não entrou em bola dividida, não se sabe qual é o partido que ele está, mas continua desenvolvendo aquele trabalho de visita de palestras, tanto nas escolas como a facilidade que lhe dá a sua opção religiosa, ele é evangélico e tal. Então, é um candidato forte. Muito obrigado, Nelson Copinha, por sua audiência ao programa. Então, é um outro candidato. E, agora, a maior expectativa está em torno do candidato do Bolsonaro a prefeito de Campo Grande. Quem será o candidato do Bolsonaro? Veja só que coisa, que quebra-cabeça desgraçada. O partido que apoia o Bolsonaro aqui em Campo Grande é o PSL. Partido da senadora Soraya Tronic, do deputado federal Trutis, deputado federal, mais um deputado federal, o Coronel Davi, Coronel Contar, estaduais. E o partido
E é o partido do pessoal do Bolsonaro e o PSL. Só que o Bolsonaro deixou o PSL. Foi embora. Não aguentou o PSL. A verdade é essa. Ou o PSL não aguentou ele, né? Das duas, uma, eu sei que aconteceu. Para o PSL, aconteceu o pior. E para o pessoal que permaneceu no PSL, aqui teve até briga, né? O grupo da Soraya e do Trutis e do Contar armaram uma disputa entre o Coronel Davi e terminaram afugentando, né? O Coronel Davi e o deputado federal do comando do partido. Você vai, eu tenho aberto aí as redes sociais, a Soraya, fale apenas ela, o deputado Trutis e o deputado Contar, como se fossem os três únicos representantes do PSL. Agora, o castigo para a Soraya, para o Trutis e o Contar está vindo a cavalo. Porque os dois deputados que foram praticamente expulsos do PSL aqui em Mato Grosso do Sul, o Coronel Davi tem até um processo de expulsão contra ele. São os que estão comandando a formação do partido Aliança para o Brasil do Bolsonaro. Se der tempo, o partido está pronto até abril, eu acredito que até vai dar tempo, o Coronel Davi certamente vai ser candidato a prefeito. Do partido do Bolsonaro. O PSL deve lançar o capitão Contar. Do partido que era do Bolsonaro, ele, ligado ao Bolsonaro, pela farda, né? Os dois são capitães do Exército. Agora, quem vai ser o candidato do partido do Bolsonaro? O Coronel Davi. O PSL tem um candidato de um cidadão cujo nome é Capitão Contar e que por essa identificação mais de patentes também, e até ideologicamente ele tem defendido o Bolsonaro na Assembleia e tal. Agora, quem você acha que o Bolsonaro vai apoiar? O Capitão Contar, que é da farda dele, é capitão, mas é de um partido que ele considera adversário, o PSL, hoje. Ou vai apoiar o Coronel Davi, que, apesar de não ser do Exército, é coronel, e que foi o primeiro político de Mato Grosso a assumir a candidatura do Bolsonaro no Estado. Então, fica difícil, né, para o Bolsonaro escolher. Eu até acho que o Bolsonaro vai cair fora. Muito obrigado ao meu amigo Euclides Bezerra, muito obrigado a Rosane Cabral, pessoal ligado aí no programa. Muito obrigado mesmo pelo carinho da audiência. Então, aqui em Campo Grande, o quadro é mais ou menos esse. Não sei se o Capitão Contar vai ser candidato, não sei se o Coronel Davi vai ser candidato. Uma única coisa que eu tenho certeza é que o bolsonarismo vai ter candidato em Campo Grande. Assim como vai ter candidato em praticamente todas as cidades do estado. Não sei qual vai ser o fim disso aí, né? Se vai eleger alguém e tal. Mas que vai ter, e é uma preocupação do Bolsonaro em correr para constituir a sua legenda antes de maio, porque abril me parece que é o último prazo, exatamente para ter reforço eleitoral na sua campanha de reeleição em 2022. A gente vai, à medida que o quadro for evoluindo, a gente vai também passando aqui para uma discussão saudável com os telenautas da viamorena.com. Se tiver algum palpite, contrariar,
Por enquanto eu estou achando difícil um candidato para igualar aí a potencial de apoio e de simpatia do prefeito Marquinhos Strade. Mas no meio de todos esses candidatos aí, pode ser que, de repente, surja um nome, né? Eu falo que não tem nome, mas o Bolsonaro, Bolsonaro está preparando essa eleição dele há 28 anos. Quando ele entrou para deputado federal no primeiro mandato, já era projeto dele ser presidente da República. Já armou tudo, fez tudo, né? Sem pressa. Porque, não adianta apressar. Não adianta querer botar o rio para correr mais devagar, o rio para correr mais depressa, porque o rio corre na sua velocidade natural. Não adianta forçar. Na política é assim também. Você tem que esperar a hora que o cavalo passa arriado. Também não pode perder a oportunidade. Né? Passou arriado, monta. Não passou, deixa passar. É melhor do que quebrar a cara. Está falando aqui com uma pessoa que já montou em vários cavalos, mas que já pegou muito coice também por aí, porque montou em cavalo errado, porque montou na hora errada. Então, política tem que esperar a sua hora, o seu momento, para que tudo aconteça a contento. Muito bem, já falei demais para o meu tamanho, vamos encerrando por aqui mais um programa Sérgio Cruz. Muito obrigado por sua atenção e até o próximo programa. Tchau, Pica-Pau.